gente, aqui é a Rafa Fostain da Mina comprava livros. E na verdade esse livro ele não estava ali, né, no meu plano de leituras, né? Eu ia ler outro antes, mas quando ele chegou, sabe aquele livro que você começa, você abre, né? E é esse aqui, O Homem Mais Feliz do Mundo, A Bela Vida de um Sobrevivente de Auschwitz. E quando ele chegou, eu comecei a ler de madrugada e quando eu vi, eu terminei. Eu falei, não, então vou falar logo pra vocês o que eu achei. Ele não é um livro muito grande, né? Ele tem, deixa eu ver aqui, 223 páginas. E tem cada mensagem. Ele é um livro, assim, muito tocante, como são os livros, né, das histórias. É uma história verídica. E tem umas mensagens. Eu fiquei impressionada com as mensagens que esse senhor passa pra gente e que me emocionaram muito, né? Eu acho que a gente tá num período, assim, na verdade a vida, né? A gente dissemina muito ódio e tal, então ler essas histórias, a gente também às vezes tá muito pra baixo, tá triste, reclamando da vida, e ele tem umas frases no final de cada capítulo que realmente me encantaram e fizeram a diferença. Eu já aviso a vocês que essa pra mim é uma das melhores leituras do ano. A gente já tá em agosto, então ele vai entrar com certeza nos meus melhores livros do ano. Bom, aqui a gente vai conhecer um senhor que hoje em dia ele tá vivo ainda. Pode ser que algumas coisas que eu fale, gente, são spoilers, porque, né, pra fazer a resenha eu preciso comentar um pouco, mas não vou entrar em muitos detalhes, em questões muito, tá? Só pra dizer pra vocês quais foram as partes que mais me impressionaram. Esse senhor, ele tá vivo, né? Ele então contou a sua história mais tardiamente, porque ele achava que essa história era muito dolorida para ele também, então ele se perguntava se realmente ele precisava contar essa história. Ele teve 2 filhos, né? Tem netos, bisnetos e tudo, e quando ele começou a contar, é impressionante que nem a família dele, tirando a esposa, sabia dessa história, porque ele não dividia essa história com ninguém. E até hoje ele tem dificuldade de falar dessa história para sua própria família, mas ele achou que ele devia, já que ele sobreviveu, passar essa mensagem para as pessoas de quão cruel foi o período do nazismo, a Segunda Guerra e tudo que ele passou. Originalmente, o Ed Jacu, um alemão. Mas é incrível também como ele não tem mais paixão pelo país dele, porque tem trechos aqui que ele fala, um país que me deu tanto, me tirou tanto também, né? Então, tem algumas frases que realmente a gente se pega se emocionando com ele, né? Como é que ali, as pessoas que eram vizinhas dele, a mudança que teve, né? A partir do momento que os judeus passaram a ser vistos como um lixo, como pessoas que mereciam ser denunciadas e mortas, e eram pessoas que conviviam com ele, pessoas que estudaram com ele, que eram vizinhos, amigos do pai dele, e de repente viraram as costas para ele. Então a gente entende totalmente aqui na leitura o quanto para ele isso foi cruel e para qualquer pessoa. Imagina você viver com seus amigos, de repente, mas ela, porque ela enfim, ela é sei lá, é católica, é judia, é negra, então e aí você começa a viver um verdadeiro pesadelo, porque alguém tem muita raiva, colocou eles de bode expiatório e passou a matar todos eles, né, a fazer atrocidades com todos eles. E a pergunta que ele faz o livro inteiro é por quê? Porque ele não consegue encontrar essa resposta. Não só por tudo que o nazismo fez, mas também por tudo que as pessoas aceitaram que fosse feito. Então, é um livro que você fala, nossa, eu já li várias histórias assim, mas muitas das histórias me marcam muito, essa daqui é uma delas, né? Algumas marcam mais do que outras. O jeito como ele conta, o jeito como a vida dele mudou, né? De um rapaz que tinha ali a sua família, seu pai honesto, trabalhando sempre, quando ele teve que mudar o nome, fingir que ele era outra pessoa e não ter contato com os pais durante muito tempo, quando eles foram levados, ele morou em diversos países, né, tentando fugir, então ele fugia para a Bélgica. Quando chegava na Bélgica, aí Hitler invadia, né, ali a Bélgica, então ele era entregue. E uma frase também que me marcou muito é que ele falava assim: para a Bélgica eu sou um alemão, eu mereço ser devolvido, mas para a Alemanha, que é o meu país, eu sou um judeu que mereço ser executado. Então tem algumas frases aqui que você começa a pegar e você começa a ver a história dele. Eu não quero contar a história inteira porque eu quero que vocês leiam, se emocionem tanto quanto eu. Enfim, o final, né, aqui ele fala, o homem mais feliz do mundo, como uma pessoa que passou por tudo isso ainda pode ser feliz, e é isso que vocês vão descobrir lendo o livro, e é isso que eu descobri lendo o livro por algumas coisas, mas tem algumas frases, a cada aqui nas costas tem assim: a vida pode ser bela se você a torna bela, cabe a você. Então ele parece meio que um livro de autoajuda, e não deixa de ser, porque você lê essa história e pensa, gente, esse homem passou por tudo isso,
né? E às vezes eu reclamando de uma coisinha boba, né? Enfim, a minha geladeira tá cheia, eu tenho teto, então tem algumas coisas que fazem com que a gente dê mais gratidão à nossa própria vida. Aqui, por exemplo, já começa com a frase: não caminhe atrás de mim, eu talvez não guie. Não caminhe à minha frente, eu talvez não acompanhe. Caminhe ao meu lado e seja meu amigo. Anônimo. Ele também diz aqui muito sobre a amizade, sobre como ter um amigo nos campos de concentração fez com que ele conseguisse sobreviver. E ele chama a gente de amigo também, né? Aqui, ó. Fraqueza pode se transformar em ódio. Então, a cada capítulo tem umas frases que eu... teve, ó. O amanhã virá se você sobreviver hoje, um passo de cada vez. Então, assim, é lógico que a história dele não pode ser comparada com o que a gente está vivendo, com pandemia, com essas coisas todas. Mas é um alerta, assim, de quanto você deve ser grato pelas coisas boas, né? E tentar fazer o melhor pelos outros. Eu acho que isso é uma frase também que o pai dele sempre disse, né? Que ele tinha que dividir se ele tinha mais. Então, são mensagens, assim, muito positivas para uma pessoa que passou... por coisas terríveis, né, por atrocidades na época da Segunda Guerra, que perdeu a família. Então, assim, ele poderia ser uma pessoa com raiva do mundo, que, enfim, mas ele fala cada frase aqui que é realmente muito tocante. Enfim, se eu acabar falando, contar toda a história pra vocês, não é a minha intenção é que vocês leiam, se emocionem tanto quanto eu. Tem aqui um capítulo que é Abrace Sua Mãe. Esse pra mim foi realmente, assim, o capítulo que eu mais chorei. Porque, enfim, tudo que mexe com pai, mãe, avô, nossa, pra mim eu desabo. E por muitos momentos ele cita o quão importante foram os pais dele na vida dele. E os pais dele foram mortos, né, nos campos de concentração. Então é muito, muito, muito cruel, muito, enfim. Mas é um livro muito emocionante e eu recomendo pra todo mundo. Eu vou ficando por aqui, lembrando a vocês que vocês comparem pelos meus links, eu agradeço demais. O link é sempre aqui na caixa de descrição. Se vocês gostaram desse vídeo, não esquece de deixar o seu like, de comentar aqui embaixo, que é muito importante pra mim. Vou agradecendo a Intrínseca mais uma vez pelo envio do exemplar, porque realmente é uma história que bom que eles publicaram, porque todo mundo devia ler. Beijo grande, até o próximo vídeo, pessoal. Tchau, tchau.